Ok, Olá, tudo olha, bem? olha só Como quem está aqui vai? comigo. Que bom, que ótimo. Fico Bem, feliz. é Tudo um bem, prazer só por tê-lo. favor, constante. A gente vai continuar nossa live, mas antes de tudo, eu gostaria de fazer duas coisas. E eu já vi que ela entrou aqui, que é a minha amiga Solange. Ramartins Joias. Gente, eu conheci finalmente essa pessoa que está por trás aí desse nome, que é a Solange, e ela me mandou essas joias aqui, essas semi-joias, né, da Ramati Joias, para que vocês possam conhecer as peças que ela vende. É uma mulher empreendedora aqui de Brasília. Fiquei muito feliz, muito obrigada, Solange, pela seu carinho, né? Ganhei até chocolate, gente. Tá bom? Eu agradeço muito, Solange. Acho que pessoas como você incentivam a gente, assim, que está aqui buscando muita coragem, né, para encarar essas câmeras todas aqui e você que está do outro lado, né? Professor Souto, feitas as Olá. considerações aqui que eu já fiz, agradecendo a uma amiga nossa que está sempre me acompanhando nas lives, Legal. eu gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre essa sua experiência como Aham. pesquisador, né, professor de Direito Constitucional. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse de onde veio, de onde surgiu esse seu interesse, esse seu despertar para pesquisar sobre esse assunto, né, que parece um assunto assim tão grande, tão profundo, tão complexo. De onde o senhor nasceu aonde, né? Fique à vontade agora para se apresentar. Tudo bem. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você para falar de um tema que me é tão caro, né? Que eu gosto tanto. Eu estudo. Sim, eu sou da Bahia, formei na Universidade Federal da Bahia. Fui assessor parlamentar no estado, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Depois fui defensor público, concursado, passei em terceiro lugar no concurso. E em seguida eu fui aprovado no concurso. Advoguei lá na área Uhum. privada, pouco tempo. E em seguida eu atuei como defensor público por um determinado espaço de tempo. E em seguida fui chamado para exercer o cargo de procurador da Fazenda Nacional, que era um concurso que eu tinha feito, que estava aguardando ser nomeado. Uhum. E quando eu fui nomeado, eu fui para Belo Horizonte, fiquei alguns meses em Belo Horizonte e fui convidado para instalar a AGU, a Advocacia Geral da União, em Uberlândia, na região de Uberlândia, e a Nossa. AGU não existia, né? A AGU, ela foi criada pelo Constituinte de 88, mas ela foi instalada a partir de 93, agosto de 93. Eu instalei a AGU em Uberlândia, é uma data muito interessante, que é 11 de agosto, foi quando eu cheguei lá e fui para a Procuradoria, e 11 de agosto é o dia do advogado. É muito E importante esse dia. feliz Importante e presidente. especial para o senhor. Hã? Parece ser muito importante e especial para o senhor, né? Pois é. E em Uberlândia a AGU não tinha nada, nós fomos funcionar na Receita Federal, nos deram uma sala lá e tal, e foi caminhando. Depois eu consegui uma sede definitiva para a AGU, lá em Uberlândia, e depois disso eu fiquei lá 10 anos, comecei a dar aula em Uberaba, que são 100 quilômetros. Eu Olha que era o substituto de Uberaba, era chefe em Uberlândia e procurador-chefe substituto em Uberaba. E depois vim fazer o mestrado, comecei a fazer o mestrado em Franca, depois passei no mestrado na UNB, em Direito, fiquei cursando, mas estava muito complicado, greves Aham. e a distância. Aí eu resolvi terminar o curso lá em Franca mesmo. Uhum. É isso, e eu sempre, lá em Uberlândia eu publiquei um livro,
que é esse aqui, que eu vou pegar para vocês, só um instante. Em verdade, são os livros que aparecem no meu... São os livros que aparecem no Olha, meu... que produção, professor. Parabéns. Aparecem no meu WhatsApp. Esse aqui é sobre uma cidade no interior da Bahia, Camambu, Anotações das 12 Léguas. Eu escrevi com 23 anos de idade. Tem O senhor até... gosta de cantar a Bahia em prosa e verso também, né? Nas suas aulas. Exatamente. Isso aqui é Sou sobre uma pesquisa testemunha. histórica. Uma pesquisa histórica. Professor, Aí depois na foi esse faculdade livro foi aqui, federal? A faculdade que o Hã? senhor foi na Federal, na Bahia, né? Federal da Bahia. Depois eu publiquei esse livro aqui pela Saraiva, que é uma grande editora, lá em Uberlândia mesmo, 1997. Depois, pela Saraiva, ele teve uma segunda edição, pela Saraiva. Depois ele Uhum. teve uma terceira edição, pela Lumen Iuris. Que bom, professor. Depois Parabéns, viu? É um aí desafio eu muito já grande. parti para a Suprema Corte, que eu gosto muito, aqui pela Lumen, primeira Lumen. edição, 2008. Uhum. 2008. Segunda edição já pela Atlas, Esse é o que eu tenho 2015. aqui. Esse você tem o terceiro, você tem a terceira edição. Ah, tá. Eu estou aqui com a última edição. Terceiro. E aí veio essa, são 432 páginas, Uma pesquisa muito profunda. de 2019. Está E em como o terceira senhor se edição. interessou por escrever sobre a Suprema Corte? Bem, eu sou professor, sempre gostei de constitucional. Uhum. E sempre gostei de constitucional. E o nosso direito constitucional tem enorme influência do direito constitucional norte-americano. Verdade, isso mesmo. Então, é algo que trafega, né? Algo que tem a ver uma coisa com a outra, não é? Porque, afinal de contas, como eu disse, tem essa influência, né? A nossa primeira Constituição republicana, ela é uma cópia, eu não gosto muito dessa expressão, mas é uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, da Constituição de 1787. Então, partiu daí. Segundo, que a Suprema Corte americana é uma corte, já que você ensina direito constitucional, é uma corte que tem grande influência, né? Nossa inspiração, o né? controle de constitucionalidade, você foi minha aluna em jurisdição, o controle de constitucionalidade controle de constitucionalidade judicial nasceu nos Estados Unidos em 1803, com o caso Marbury versus Madison, que eu comento aqui. Então, tem tudo a ver, né? É como se você, vamos dizer assim, você é uma pessoa interessada em viagens espaciais, sobre astronomia, não, viagens espaciais e tal, foguetes, ocupação do espaço. Obviamente que ele vai se interessar em pesquisar sobre a NASA, né? É claro que não é só os Estados Unidos que exploram isso. A Rússia também tem uma presença muito forte, mas não é igual à americana, né? Não mesmo. Então, decorreu daí, né? Daí que decorreu esse interesse pela... Né? O senhor pesquisou, já está completando uns 25 anos, né, desse seu aprofundamento nessa temática, mais ou menos isso? Talvez um pouco mais, né? Um pouco mais, mas está fazendo 25 anos agora. Nossa, quase que dá certinho, dia 17. Eu vou mudar aqui. Está fazendo 25 anos agora que eu fui fazer meu primeiro curso nos Estados Unidos, que eu vou mostrar aqui, que é do outro lado aqui. Não sei se vai dar para ver. Tá dando para ver? Sim, dá sim, perfeitamente. Tá vendo? O senhor teve bolsas para estudar o inglês, não é? Você fala no fui livro? De bolso mesmo. Ah, Fui tá. de bolso. Uhum. Eu fui
investir no meu estudo mesmo. Eu investi. Deu para ver ali? Deu para ver, assim, que se Ali é trata. ali é um curso que eu fiz, American Law and Legal English Institute, 95, em Delaware, que é um estado bem localizado. Eu dizia que era o Triângulo Mineiro dos Estados Unidos, que é perto de tudo. O Triângulo Mineiro é perto de tudo aqui, né? Perto do Que bom, aqui Brasil. os seus ex-alunos aqui aparecendo, viu? A Bruna. Não deve nem estar me reconhecendo, que eu estou com uma barba tão grande, deu para ver aqui, ó, economizando para... Ah, Não tem barbeiro, minha barba está enorme, gigante. imagina. Então, Professor, então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Então, o que que o senhor destaca, né, do que nós podemos dizer que nós temos muita semelhança e o que não é semelhante, né, mas que fez com que a gente pudesse amadurecer mais na nossa Constituição, né, um pouco das diferenças e as semelhanças que são mais nítidas, né, da Constituição, que você da fala, Constituição dos Estados Unidos com a nossa. olha, a semelhança é muito grande, né? Por exemplo, vamos lá, a estrutura, o esqueleto constitucional nosso é o que nós nos inspiramos e trouxemos e importamos de lá para cá. Exemplo, poder legislativo, bicameral, né? Câmara e Senado, Senado representando os estados. O poder, a forma federativa de Estado, a União e Estados. Municípios lá não é a mesma coisa, mas União e Estados, nós trouxemos isso de lá, né? Há quem diga que a monarquia caiu porque os líderes de então queriam uma federação e Dom Pedro II não queria. Então, a forma federativa, que foi eles que inauguraram na Constituição de 1787. A Suprema Corte, uma corte que dá a última palavra, que tem a atribuição de declarar a inconstitucionalidade de lei, nós adotamos em 1891. Eu estou raciocinando sempre a partir da República, né? Não antes, porque não dá para comparar. Então, uma Suprema Corte e tal também é fundamentada lá no direito norte-americano. Então, eu já falei do Estado Federal, da Federação, falei do Poder Legislativo, falei da Suprema Corte, né? A República em si, a figura do presidente, sem ministro, sem nada. O presidente, chefe de Estado e chefe de governo. Tá? Então, um outro exemplo de influência e de importação desse valor, desse sistema, tá? Então, é isso. As influências são essas, né? Okay? E as diferenças, o senhor consegue falar um pouquinho sobre isso? O que o senhor percebeu nessa pesquisa que o senhor fez? E tem aprofundado? Primeiro, assim, é bom deixar claro o seguinte, não é uma pesquisa que eu fiz, porque quando você fala assim, uma pesquisa que eu fiz, parece que é uma coisa estática no tempo. Eu fui ali na biblioteca e fiz uma pesquisa. Não é bem assim. Não, eu sei, é só para... porque na verdade, o verbo esse estudo que eu venho desenvolvendo. Porque ele não cessa. Ele absolutamente... Você atualiza sempre o seu livro, né? Cada edição, ele não atualização. ele é um tema constante, né? As diferenças são muitas, né? Primeiro que lá tem uma estabilidade democrática desde sempre que nós não tivemos aqui, né? Nós tivemos inúmeros problemas de estabilidade política, institucional e democrática, né? Nós tivemos golpes de Estado, rasgar a Constituição. Nós temos 8 constituições, perdão. Eles têm uma só, né? Desde sempre. Não modifica,
não a modificam assim a bel prazer também. Aí é um outro, aí é um outro critério. A Constituição é uma Constituição restrita, não é nem restrita, a Constituição negativa, ela é do final do século XVIII, quer dizer, era uma época em que não se tinha Constituição do tipo que nós temos hoje. Mas a modificação é muito lenta, porque o processo é muito difícil, complicado de ser implementado, porque tem que aprovar pelos estados. Além de ter um quórum grande, tem que aprovar pelos estados. Uma Então, diferença bem... Perdão? Uma diferença significativa, né, da norma. Exatamente, particular. Então, quando digo em relação à diferença, são muitas. A questão da estabilidade. É óbvio que os poderes não funcionam exatamente iguais, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o presidente pode nomear os juízes federais, é ele que escolhe, não tem concurso público, entendeu? Então, tem algumas diferenças, né? Há semelhanças e diferenças simultaneamente, não são sistemas iguais. A estrutura, digamos assim, a estrutura de Estado é muito parecida, os poderes, a divisão de poderes. Agora, é claro que você tem existem as nuances, né? Existem as nuances. Por exemplo, os Estados, a Federação Americana, ela é efetivamente uma federação que há uma ampla autonomia para os Estados. Inclusive, eu vejo muitos autores, muitos. Tem um que já até faleceu, o Saulo Ramos, foi um grande advogado, foi consultor-geral da República. Eu vi numa ocasião um artigo ou entrevista, acho que foi entrevista dele, que ele dizia: o Brasil não tem federação. Eu acho um exagero dizer isso. Nós temos o nosso modo, né? Enfim, nós temos o nosso modo, nós temos a nossa federação. Se você me disser que a de lá funciona melhor e tal, é pura, é raiz, como usar uma expressão, né, comum hoje em dia, atual. Tudo bem. Mas do contrário, eu não diria, não iria por esse caminho dizer que não tem, né? Entendeu? Não vejo por aí. Porque juntar as 13 colônias não foi fácil, tarefa fácil, né? Na unificação dos Estados Unidos. Foi uma feliz coincidência, né? Eles foram juntos, né? Eu costumo dizer isso em sala de aula, né? Eles foram juntos, eles caminharam juntos. Poderia não ter ocorrido, porque eram 13 colônias, ao contrário de nós, que éramos uma colônia só, mas eles caminharam juntos, fizeram a independência juntos enfim, assinaram a Constituição junto. Eu tenho uma réplica ali da Constituição, não está toda ela, mas é por aí, né? É por aí. Professor, a gente acabou de mencionar que a forma foi diferente, né, da colonização nos Estados Unidos e da nossa, embora a gente também tenha sido uma colônia, né, que Portugal veio e nos descobriu, vamos dizer assim, né, entre aspas. Por que existiu, então, tem essa diferença nos Estados Unidos entre a parte norte e a parte sul? Né? Como é que é essa história para que a gente possa compreender um pouco melhor os conflitos sociais que existem lá e que envolve também até a questão do racismo, né, fortemente? Bem, veja bem, esse problema que você se refere, ele não surgiu imediatamente com a colonização americana. Ele não foi imediato, né? Então, por exemplo, a colonização americana, que é bem depois da nossa, ela é de 1607. Nós começamos em 1500 o Brasil foi descoberto em 1500, em 1517, por aí, 18, 19, já tínhamos, né? Em 1529, 1549 já tínhamos a capital, que era Salvador,
né? 1549. Os americanos foram bem depois, um pouco depois, né? Menos de um século, quase um século. Então, isso não aconteceu de imediato. Bem, com o passar do tempo e com a independência, que é de 1776, né? Que eu gravei aquele videozinho lá no meu... Agora, no dia 4, né? 4 de Hein? julho. Dia 4 de Exatamente. julho, né? Que é uma data Coloquei importante. ali aquele quadro ali, eu reproduzi o quadro e tal, filmei lá e tal. Então, com a independência, novos territórios foram admitidos nos Estados Unidos, na Federação. Conquistado de índios, comprados, conquistados. Tá? E, por força das circunstâncias, de coincidência, de trabalho, uma região se desenvolveu mais do que a outra. É o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, né? São Paulo não era a capital do país, São Paulo não tinha um porto como tinha o Rio de Janeiro, mas se transformou, com o passar do tempo, né, nessa potência econômica que é. Então, o norte americano, a parte norte, Nova York, Filadélfia, Massachusetts, acho que até a Virgínia eu posso considerar como norte, para não fazer igual o ministro aqui, né, que disse que... Trocou. Mas o norte se transformou numa área mais industrializada, né? E como não tinha grande necessidade de mão de obra escrava, tinha, mas não grande, apoiou a emancipação, né? A emancipação que foi levada a cabo por Abraham Lincoln, né? Foi levada a cabo por Abraham Lincoln, e que e o Sul resistiu. Resistiu por quê? Resistiu porque era uma economia agrária, resistiu porque precisava muito dos escravos, e, enfim, resistiu porque dependia economicamente. E quando a independência, quando a proclamação, a liberdade dos escravos veio, e aí que a 14ª emenda, e aí houve a guerra civil, né? Guerra entre pessoas de um mesmo país, entre irmãos, né? O Sul perde a guerra, né? O Sul perde. Aliás, aqui na minha biblioteca é uma das especialidades. Essa parte que você está vendo aqui é só direito norte-americano e literatura, só, todos em inglês, todos. A parte em português é do lado de cá. Então, o Sul perde a guerra, tem que engolir para eles, né, a abolição da escravatura, é forçado, e eles implementam o seguinte: tudo bem, espera aí, os escravos são livres agora, eu não posso mais tratar como coisa, como bem, como propriedade, tenho que agora que pagar salário, etc. Mas não vai ficar assim. São livres, mas vamos ficar separados. E aí é uma doutrina. Convido você que tem um livro depois a pesquisar na página, no capítulo 141, ou capítulo 3, página Suprema Corte, 141. a questão racial. A Suprema Corte e a questão racial. Aí você vem aqui na página 153 em diante, você vai ver a doutrina do separate but equal. Separado, mas iguais. Quer dizer, é um eufemismo. É uma conversa para dormir. Quer dizer, olha, nós somos iguais. Os negros e os brancos são iguais.
iguais aqui, tá? Mas separados. Os Os negros princípios da lá Constituição e os brancos é aqui. acima, né, da realidade. E aí, isso foi crescendo, né, no Sul, né? Isso tomou conta do país inteiro, mais no Sul e tomou conta do país inteiro. Então, essa divisão... Primeiro você tem a escravidão, não podemos esquecer, de mais de 2 séculos de escravidão, né? Depois vem a abolição, mas vem o tratamento desigual com relação ao negro. Então isso cria um caldeirão, né? Que é que eu explico aqui longamente no livro, porque o livro não é só sobre a Suprema Corte, é basicamente, principalmente sobre a Suprema Corte, mas também sobre a história americana, sobre o direito norte-americano, sobre presidentes, sobre... Enfim, né? Eu vou traçando eu vou do início à Segunda Guerra Mundial, ao 11 de setembro e tudo mais. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Eu creio que sim, eu creio que sim. Acho que para a gente compreender um pouco melhor, eu acho que é importante talvez o senhor mencionar um pouco como foi essa convivência com os negros que estavam livres, entre aspas, né? Livre a liberdade, mas uma liberdade que numa parte dos Estados Unidos, onde a agricultura era para exportação, né, não apresentava as mínimas condições também para aquele povo que estava livre pudesse ter condições de sobreviver, né? Não sei se eu pudesse falar um pouquinho, que eu acho que no livro também o senhor também acaba mencionando um pouco dessa situação, né, de extrema desigualdade aí, né? Não, na linha do que, mais ou menos na linha do que eu falei, mais ou menos na linha do que eu falei. Quer dizer, o que acontece? Por que a desigualdade? Por um processo histórico, econômico, político, econômico, institucional, né, que vem se desenrolando aos poucos, tá? E deságua nessa situação, né? Quer dizer, os negros, eles sempre foram deixados à margem, né? Não lhes foi dado oportunidades, né? Então, quer dizer, começa o quê? Com a escravidão, que é Uhum. algo terrível, né? Horrendo. Depois vem a separação racial. Vocês são livres, mas separados. Isso implica em quê? O que significa separação racial? É ter num restaurante o setor para negro, se ter o, o, Espaços específicos para brancos e negros. banheiro para negro, entendeu? A bilheteria no cinema e no circo para negro. Tá? Escola só de negros, que aí vem o caso famoso, super importante, famoso, que é o Brown versus Board of Education, que é uma ação proposta por um pai de uma menina de 9 anos, 9, 12 anos, Linda Brown, no Arkansas, e ela andava quilômetros para ter aula, para assistir a aula, andava quilômetros, sendo que perto da casa dela tinha escolas, mas ela não podia frequentar aquelas escolas porque eram escolas para brancos. E aí ele entra com a ação em 1953, a decisão é de 1954, eu comento aí, é uma das decisões mais importantes da Suprema Corte, é um ativismo judicial do bem, importante, necessário, porque eu disse bastante isso, falei nas aulas, porque a segregação racial nos Estados Unidos, ela começou a desmoronar por decisão judicial. Olha a importância da Suprema Corte. Ela foi sacramentada por decisão judicial e foi defenestrada por decisão judicial. Então, é de extrema importância. Então, essa desigualdade vem daí, vem desse processo histórico. Né? Vem desse processo histórico, vem desse caminhar, né? É a questão da economia, né? Do investimento, da educação,
dando repercussão lá na frente de falta de oportunidades. Agora, uma coisa importante que precisa ser dita. Uma coisa importante que precisa ser dita é o seguinte: os negros obtêm a liberdade, conseguem derrotar a discriminação no sentido institucional, legal, mas a discriminação ela persiste, né, ela continua. Hoje você tem discriminação, esse problema A gente tem acompanhado, né? Todo tempo tem alguma situação que envolve, né, a polícia, que envolve alguma situação de humilhação, né, de abuso de autoridade, de excessos, né, por parte da polícia. A população também reage, né? Reage, se organiza e diz que vidas negras importam também, né? Acho que é um processo aí muito grande. O meu livro é um dos primeiros aqui no Brasil a explicar o surgimento do Black Lives Matter. Já na segunda edição eu já comentava o Black Lives Matter. Na segunda edição, que legal, que bom falar. Segunda edição, que é de 2015. Não sei se na segunda edição já comentava, tá até bom, mas não, já comentava sim. Cadê? Vamos ver. Tal Jim Cruz. Não comentava não, segunda não, só a partir da terceira mesmo. A partir da terceira edição. Só uma questão aqui. Realmente, é na terceira edição. Aqui na terceira edição do Comércio, que eu explico o nascimento. Você sabia como é que surgiu o Black Lives Matter? Você sabia? Não, para falar. Assim, já ouvi falar, mas assim, não sei precisar, não. Sabe o que é? Aí eu não cheguei nessa parte do livro, professor. Mas ninguém é obrigado a pegar tudo e tal. O Black Lives Matter surgiu de uma hashtag. O Black Lives Matter é uma hashtag. Acredita no negócio dele? Conhecido no mundo inteiro, é uma hashtag. Não foi, vamos criar uma associação e tal, não. Black Lives Matter. Foi uma articulação pela internet também, então. Entendeu? Você vê que coisa, né? Então, ou seja, é um sentimento que estava já guardado na sociedade, mas que foi aflorando, né? E talvez essa frase foi, assim, dialogou com muita gente, né? Com a história dos Estados Unidos e com os sentimentos que estavam ali guardados, talvez abafados, né? Tem alguns argumentam assim, all lives matter. Mas aí é um contra-argumento. Claro que todas as vidas importam. É evidente que sim. Mas você tem que lançar um olhar mais preocupado e mais direcionado para aqueles que estão em situação de perigo. Então, eu mesmo vi... mais frágeis, né, professor, nessa relação social aí. Eu assisto muito a CNN, a internacional, né? Há muitos anos, há mais de 20 anos que assisto a CNN internacional. E essa semana eu vi uma manifestação em que uma moça, ela estava com um cartaz, ela dizia para todas as vidas importarem, é preciso primeiro que as vidas negras importem, né? Então, before all lives matter, first Black Lives Matter, entendeu? Então, faz sentido, quer dizer, não é uma coisa para privilegiar, é para você tentar... É o que explica, em parte, as ações afirmativas. Por que existe ação afirmativa? Porque existe uma parcela, um percentual da população em situação de que precisa, em razão de N questões que vêm de longa data, é preciso criar mecanismos para propiciar a essas minorias o acesso à universidade, a concursos públicos, etc. Eu sei que o tema é polêmico, não vou aqui negar isso, mas... Né? Mas tudo isso que o senhor falou, parece até que a gente está falando do Brasil, né? Porque também a gente tem essas diferenças, assim,
Aqui também temos esses movimentos aqui, e há uma luta assim, constante das pessoas negras se organizando, buscando espaço. Por quê? Porque eles são as pessoas os que mais morrem, né, das pessoas que sofrem a violência da polícia, né, são eles que mais morrem, a nossa população carcerária é maior entre os negros, né, são os mais pobres dentre os pobres, as mulheres negras são as mais pobres dentre as mais pobres, né, com relação às mulheres. Então, é uma situação tão desigual, assim, que se não tivesse a contribuição do Estado e também do Poder Judiciário para que você possa buscar fazer justiça, né, e dar oportunidade para essas pessoas, acho que a gente vai demorar muito mais ainda para que a gente enfrente e supere um pouco essa questão do racismo, que é estrutural, né? Assim, a gente percebe, estou falando aí, a gente vê que é muito profundo essas raízes, né? Veja bem, eu não sei aqui se a gente funciona como entrevistador e entrevistado. Estou falando demais, né, professor? Eu acho que é essa a ideia, né? Essa a ideia. Mas não, a live é um pouco isso também, né? A gente compartilhar um pouco também. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que a situação do negro no Brasil é igual, é inferior ou é melhor do que o negro nos Estados Unidos? Olha, do pouco... Se os participantes pudessem falar... Pudessem opinar e colocar sua observação, né? Para saber a impressão deles também. Mas o que você acha? Olha, do pouco que eu posso perceber, que eu li, eu creio que a nossa realidade, ela parece ser um pouco mais difícil, né? No que se refere também às questões de acesso à educação, né? Qualidade de vida, questão do ambiente de moradia, né? Acesso sanitário, né? Assim, mas também a gente vê em reportagens, em estudos aí também que mostram essa outra realidade dos Estados Unidos também, né? Onde a população também se coloca em situação bem, bem difíceis também. Assim, não é fácil. Aí, quem foi que falou isso? É mais velada. Eu acho que a pior no Brasil foi a Bruna, acho que é pior no Brasil o Gabriel acha que é pior no Brasil, Gabriel? Cadê o Gabriel? Que é pior no Brasil, né? O Gabriel é pior. Deve ser no Brasil, né? Sim, eu fiquei prestando atenção. Você acha também? Eu não entendi bem. Você acha eu também? Acho que o Brasil é uma realidade bem, bem difícil também. Eu acho. Eu já posso dar minha opinião? Ou espero alguém falar mais? Mas deixa eu te falar. Vamos ver se alguém falou mais. A Fran Figueiredo, ela disse que é totalmente diferente. Totalmente diferente como, né? Não dá para saber Talvez o que é ela... Mas veja bem, a situação do negro no Brasil é infinitamente pior do que nos Estados Unidos. Infinitamente. No Brasil é pior porque é velada, que ela está colocando. Assim. Não, essa aí ela colocou a sua amiga aí, ela colocou perfeitamente. Né? Lá nos Estados Unidos é clara a questão da diferença racial, e aqui é velada. Flaina, não, veja bem, deixa eu a Flaina. O negro nos Estados Unidos... Um abraço, Flaina. Conseguiu se integrar mais do que conseguiu aqui. Né? Conseguiu se integrar. O racismo nos Estados Unidos, alguém colocou ali, ele é mais evidente. Ele é mais na cara. Ele é mais, sabe? Mas agora, uma amiga sua colocou que é velado. Aqui não. Aqui é um disfarce. Aqui é velado. Não. É a paz, é a democracia social, etc. E isso torna as coisas piores. Sabe? As pessoas se enganam. Basta você ver. E eu comento isso aqui. A Unesco até fez veio ao Brasil para conhecer como é que era essa convivência aqui entre brancos e negros, porque realmente tinha essa ideia que o Brasil não existia racismo. E aí foi comprovado que há. O Gabriel está falando aí que existem negros, banqueiros e grandes. Exatamente. Exatamente. Chegaram à classe média, né? Não, basta você ver no cinema.
Basta você ver no cinema, né? O cinema norte-americano. Você pode não lembrar de nomes, mas você lembra do Uhum. Denzel Washington, você lembra de vários Não. atores que premiado com Oscars, diretores, Spike Lee, etc. Você não tem isso aqui no Brasil. Quer ver? Vá ao shopping, loja bacana, tem loja bacana em shopping, dá Uhum. oportunidade? Não tem. Quando é que a Suprema Corte... Tem negro no Supremo Tribunal Federal? Não tem. Teve um em 2003. Nos Estados Unidos, desde 1967, mais de 50 anos, tá? Com Thurgood Marshall, comento ele aqui no livro também, Thurgood Marshall. É, O Jonas está falando, professor, perdão, desculpe, mas o Jonas está dizendo assim, no Brasil a hipocrisia é enorme. é por aí, é por aí. Isso não quer dizer que a vida nos Estados Unidos é uma beleza, não é isso. Né? Eu diria até que o branco americano, não é branco, né? Mas eu diria até que o racismo no Brasil, nos Estados Unidos, talvez seja mais, talvez, um pouco mais violento, digamos assim, né? Porque aqui você vê uma violência, às vezes, do Estado. E quando eu falo Uhum. Estado, você sabe o que eu estou falando. Sim, A sim, violência sim. do Estado com relação ao negro. O É. Estado no Brasil mata muito, muito, muito mais do que comparado com... Basta você consultar aí, depois da nossa conversa, Uhum. consultar como é que funciona no Brasil e nos Estados Unidos. Agora de inserção, eu vejo a inserção deles lá muito melhor. A ascensão social muito melhor. Isso não, eu não estou aqui dourando a pílula. Eu não estou dizendo que é uma beleza. Eu estou comparando com a Uhum. situação brasileira. Sabe? E aqui não há um movimento, nunca houve, até porque nunca houve discriminação oficial. Talvez, como ela disse aqui, é velada. Nunca Até lá. houve né? Uhum. Você não tem ideia do número de generais, de oficiais nas Forças Armadas norte-americanas negros. Colin Powell, que chegou a ser secretário de Uhum. Estado, que é o cargo mais importante do Ministério norte-americano, negro. Colin Powell foi de um republicano. Condoleezza Rice, negra. Um Verdade. presidente negro, Uhum. sabe? A prefeita de Atlanta, vários e vários e vários, sabe? Por pouco agora, em 2018, um negro não se elege governador da Flórida. O Uhum. ex-prefeito de Tallahassee, que é a maior, que é a capital e tal, por aí lá vai. Entendeu? Então, eu vejo a situação daqui mais preocupante. Mas, como bem disse aqui uma colega sua, a coisa é velada, né? É velada, é ali e tal. É Professor, isso. e na Suprema Corte dos Estados Unidos, quais foram os movimentos que ocorreram, que se revelou em julgados que podemos destacar? Né, a gente, assim, no seu livro eu vi que o senhor tem um julgado que o senhor coloca como sendo uma página negativa na história da Suprema Corte, que foi o caso Dred Scott. Isso, certo? Dred Scott. É. Dred Scott versus Por que, Sanford. por que que o senhor Esse caso ele é de considerou? 1857. Uhum. 1857, portanto, anterior à Guerra Civil. Há quem Certo. diga, eu comento no livro, que esse caso foi um dos estopins da Guerra Civil. Um dos Nossa. estopins da Guerra Civil. O Chief Justice era o Taney, Roger Taney. Chief Justice é o presidente da corte. Foi horrível porque ele disse, na decisão, 1857, ele disse que o negro não podia ser cidadão, não podia reivindicar. A história é que o
Dred Scott foi para um território onde não era permitido a escravidão. E ele foi acompanhar o seu senhor, né? O seu dono, né? Que era um oficial do exército. E quando ele voltou, ele inteligentemente entrou com ação dizendo que estava livre porque tinha passado uma temporada num território que não admitia escravidão. O processo rolou para lá e para cá e chegou à Suprema Corte em grau de recurso, e a Suprema Corte proferiu uma decisão que é considerada uma das piores decisões da sua história, dizendo que ele não tinha direito, ele não podia litigar, ele, enfim, não era cidadão. Não podia buscar um direito, né? E tal, né? Então, essa decisão, essa decisão contribuiu para deflagrar foi o estopim da Guerra Civil, né? Porque aí começam pressões de um lado, pressão de outro, e enfim, aí vem pressão para abolir a escravidão, pressão dos atores econômicos do Sul para manter, e aí desemboca Agora, além dessa que você lembrou muito bem, que é Dred Scott versus Sanford, que, como eu disse, é de 1857, logo em seguida, não tão em seguida, vem uma outra, 40 anos depois, 39 anos depois, vem uma outra, que é Plessy versus Ferguson, está na página 153. Ela é também muito importante, ela é horrível, mas é muito importante porque importante do ponto de vista histórico e do ponto de vista para entender as relações sociais, as relações entre brancos e negros dos Estados Unidos. Plessy é um caso interessantíssimo. Eu contei uma ocasião numa entrevista na TV Justiça, no Direito Sem Fronteiras, falando justamente sobre esse tema. E o que acontece? Em Plessy, ele é um homem, o Plessy é um homem bem de vida, mesmo negro, bem de vida, bem com condições. Ele compra uma passagem de trem no vagão só para brancos e primeira classe. Né? Compra primeira classe, que trem nos Estados Unidos, os trens de passageiros, é bem parecido com o avião, aliás, com mais conforto, porque a cabine é mais ampla e tal, algumas têm banheiro privativo, né? Custa uma grana, né? A passagem, dependendo do lugar para onde você vai, se for muito distante, ou se for numa área muito movimentada, tipo Nova York e Filadélfia, você vai pagar uma fortuna. Olha, professora Paloma está nos assistindo. Obrigado. Um abraço, Paloma. Então, ele compra uma passagem e entra no vagão de brancos, e aí é um Deus nos acuda. E ele é convidado a sair, ele não sai, o cidadão chama a polícia, ele é preso, arrastado, preso. Nossa. E fica preso por pouco tempo. Dois detalhes. Plessy, eu não tenho uma foto dele aqui, mas depois, quando acabar a live, você procurar. Ele era praticamente branco. Ele tinha uma gota, digamos assim. Uma gota é exagero, mas ele era um quinto negro. Ele tinha olhos claros, inclusive. Ele tinha olhos claros. Ele não era totalmente branco. Né? Então,
esse é um dado importante. Você vê que uma coisa é levada assim ao pé da letra, né? Branco é branco mesmo. E negro é Né? negro. Não pode ter mistura, né? É. Não é negócio, né? Bem, ok. E ele fez isso também para testar o sistema. A Pois ação é. dele, a atitude dele é para testar o sistema. Essa ação também, bem, aí resulta numa ação, primeiro grau, essa ação sobe para uma corte de segundo grau, não sei se à época já chamava Court of Appeals, não lembro bem, e vai, que hoje são Court of Appeals, né, que é o segundo grau da Justiça Federal, tipo os nossos tribunais regionais federais daqui, só que lá eles têm mais, né, numericamente, aqui nós só temos 5 por enquanto, e chega à Suprema Corte. Aí que é uma decisão que é uma decisão que é tão equivalente, não é a primeira lá de 1857, porque a de 1857 diz: o negro não é cidadão. A de 1857, o negro não pode litigar, né? O negro não é cidadão. Na verdade, eu acho que eu não escrevi tem tempo, né? Não consigo lembrar tudo. O livro tem 432 páginas. Eu não lembro se o Taney, se o Roger Taney, que é o Chief Justice, se ele disse que o negro não era agente ou não era cidadão. Depois eu até tenho que olhar isso basicamente. Isso em 1857. Com relação ao caso de 1896, que é o Plessy versus Ferguson, e aqui só lembrando, fazer um parêntese rapidinho e dizer que nos Estados Unidos os casos são conhecidos pelos nomes das partes, tem número, mas ninguém usa número. Ninguém é o hábito, Sempre né? o nome das partes. Sempre, sempre, sempre. Sempre o nome das partes. Das partes, né? Então, por exemplo, aqui eu falo na terceira edição, eu falo assim, atualizado até Trump versus Hawaii, que é Trump versus Havaí, que foi um recurso. Na verdade, era Havaí contra Trump, mas como o Havaí venceu, quem recorreu foi, e na Suprema Corte ele recebeu o nome de Trump versus Hawaii. Né? O caso que inaugurou a Suprema Corte, o controle de constitucionalidade, Marbury versus Madison, e por aí lá vai. Mas vamos voltar rapidamente. Tá tão boa a nossa conversa aqui, o nosso diálogo, mas eu acho que a gente vai ter que acelerar um pouquinho, porque faltam 5 minutinhos. E aí, assim, acho que é importante só falar da 14ª também emenda, né? Para que a gente possa também, se eu falar um pouquinho da importância da Suprema Corte, né? Na análise desse processo. O que acontece? Então, o Ferguson... Por que esse caso é importante, Plessy versus Ferguson? Porque a Suprema Corte estabeleceu a doutrina do separate but equal. Não foi lei. Quer dizer, claro que tinha leis estaduais e tudo mais, mas chegando à Suprema Corte disse: isso é constitucional, não é problema nenhum. Foi abolida a escravidão há muito tempo, há mais de 30 anos, os negros são livres, mas são separados. Então, isso é que causa, esse é um dos grandes motivos da discriminação racial oficial ao fim da guerra de secessão, da guerra civil, né? Da guerra civil. No que diz respeito, você falou que da importância da Suprema Corte, você perguntou, né? Nas decisões, né, desses casos, processos. Veja bem, a Suprema Corte tem uma importância como o Supremo Tribunal Federal tem aqui, só que, vamos dizer assim, com muito mais anos de estrada e com muito mais respeitabilidade, não porque é melhor, mas porque tem mais tempo de estrada, digamos assim. Não é nem respeitabilidade, com mais efetividade, com um número de decisões, né, muito maior por conta de sua existência. Né? Ela começa a funcionar em 1790, logo após a eleição do George Washington, que foi o primeiro presidente, e
ela moldou o país, né? A Suprema Corte ajudou a moldar, moldou não, né? Ajudou a moldar o país, né? É ela que ah, estabeleceu que a escravidão era possível, ela que estabeleceu que a discriminação era possível. Depois, lá na frente, ela veio e acaba com a discriminação. Isso foi uma revolução cultural, social. Eu costumo dizer, Obama foi presidente, conseguiu ser presidente por conta dessa decisão da Suprema Corte lá atrás. Né? Por conta dessa decisão lá atrás. Senão, não teria tido condições. Né? É ela que o aborto existe nos Estados Unidos por conta da decisão da Suprema Corte, que é o caso Roe versus Wade, de 1973. Né? Não é lei, não existe lei. E aí tem um detalhe muito importante da importância dela, Eli, porque como a legislação nos estados ela é bem diferente daqui no Brasil, porque os estados podem legislar sobre direito civil e direito penal, né? Não é que a União não possa. A União pode também estabelecer que são crimes federais. Mas o grosso da legislação penal está nos estados. Então, há uma profusão de leis da criatividade. Né? Se você tem uma produção boa. estados... Então, né, você acaba criando, às vezes, leis absurdas e tudo mais. Né? Então, isso cresce. Né? Então, eu falei aqui discriminação racial, eu falei aqui o aborto em 1973, liberdade de imprensa, a guerra do Vietnã, que é o caso de Pentagon Papers, eu comento aqui também no livro. Guerra do Vietnã, quer dizer, o país em guerra. E o jornal Washington Post tem um filme sobre isso, o filme é com... Acho que é uma que já foi indicada para o Oscar 17 vezes. Muito famosa ela, a mulher, uma atriz. E a Suprema Corte deu uma decisão favorável. Eu faço uma análise bem... Meryl Streep é um filme um filme recente sobre esse caso, né? Então, enfim, a questão do como a Constituição é sucinta, como é uma Constituição de poucos artigos que você pode colocar em uma... Deixa eu pegar aqui. Que você pode colocar deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei, você disse que a gente não tem muito tempo, né? Pois é, já estou aqui olhando para o Instagram. Ele derruba, é? Ele derruba. Eu não estou achando... ele derruba, bem... mas eu... Eu não estou achando aqui uma Constituição bem sucinta. Depois eu te devendo essa aqui. Mas, vamos lá. Então, como a Constituição é muito sucinta, quer dizer, abre espaço para a Suprema Corte falar muito, né? Para ir preenchendo as lacunas. Que a sociedade vai evoluindo, vai crescendo. Anteontem, ela decidiu sobre a questão da imunidade do presidente Trump. Anteontem, num caso de grande repercussão. Embora ela seja muito criticada, ela e o Supremo também, porque tem a questão da legitimidade, não é eleita, não tem respaldo popular, que é uma discussão, de certo modo, superada já, né? Mas, de qualquer sorte, o fato de... Lá não há... Lá a vitaliciedade é levada ao pé da letra, né? Não há limite de idade. Sim, verdade. Mas o legislativo e o executivo ficam alinhados para a escolha, né? Para aceitar. Então, há uma estabilidade e a Suprema Corte sempre teve grande influência e respeitabilidade dos Estados Unidos.
Eu acredito que, inclusive por essa razão, né? Pelo fato de estar lá há muito tempo, de serem. Eles são muito. Podemos dizer discretos, assim, não são, Hein? eles não se expõem muito também, assim, É isso que eu né? ia falar. Acho que, né? Tá me faltando a Discretos. palavra aqui. Hã? Discretos, é. Mas tem uma outra também. Mas discreto serve perfeitamente, né? Mas muito recolhidos, sabe? Extremamente recolhidos. Participam, dão Uhum. palestras e tal, mas muito Né? recolhidos. Mas não se expõe tanto, né? Não tem. Então, a contribuição é muito grande, né? A contribuição é muito grande. Uhum. E os votos são... você tem uma ideia, eles decidem pouquíssimos casos durante o ano. Muitos poucos Olha casos. só. Muito pouco. Muito. Uhum. Olha só que 30, interessante. julgam 70 casos, 40 em um ano inteiro. Entendeu? Então, enfim, é fácil. Professor, só deixa eu fazer uma ponderação aqui, que tem o Gabriel. Hum. Professor, a institucionalização da educação eugênica na Constituição Federal de 34 foi uma forma de racismo institucionalizado ao nível da decisão que permitiu Jim Crow nos Pro. Estados Unidos? Crow nos Estados Unidos? Quem é o Gabriel? Foi meu aluno? Não. Não, Eu né? acho que sim, não sei, mas porque muitos que apareceram aqui foram seus ex-alunos aí. Tá. São seus ex-alunos. Mas veja bem, o que acontece? Obrigada, gente, pela participação. Não, tá, a pergunta dele é muito interessante. Olha, Gabriel, esse período Uhum. do início do século no Brasil era um período Marcelo que Boston, o senhor conhece? Professor perdão? Marcelo. Professor Marcelo Bósio. Não estou lembrado de nome aqui, não estou Não, lembrado. acho que ele Veja deu aula bem, na UDF também, mas mas tem veja bem, então esse período, Gabriel, no Brasil havia um- uma, uma discriminação racial maior do que nós verificamos hoje, né? Primeiro, não haviam leis antirracismo, promovendo a igualdade, etc. Tal. Nós temos Uhum. figuras, basta lembrar você, Monteiro Lobato é mais ou menos dessa época, talvez um pouco antes, né? Mas mais ou menos dessa época, e o Monteiro Lobato alguns livros dele tinham um semblante, uma incursão, né? Racista. Gilberto Freire é acusado em Casagrande Senzala de Uhum. também ter uma... Isso não diminui a obra, isso é um dado histórico, né? Um dado O momento. reflexo daquele momento Você vai histórico, né? ler para entender e para não repetir e tudo mais. Uhum. Eu sou contra essas questões de cancelar A, B ou C. Não, isso é um dado distante. Você não vai ficar cultuando, mas, né, não deixa de ter importância e tudo mais. Agora, com relação a 34, se houve uma influência em 1891, na elaboração da Constituição de 1891, com certeza também, na de 34, isso estava em voga ainda, né? Não se esqueça, Gabriel, que 34 é o início do nazismo, não estou dizendo o início, mas ali já começa, né? Aliás, 34 sim, né? Já. Então, há todo um cenário internacional que caminha para esse tipo de abordagem. Essa expressão que o Gabriel usou aí, Jim Crow, tá, no livro eu Uhum. falo também bastante. Jim Crow é uma expressão histórica, ele colocou um N a mais, mas, enfim, Crow. não tem, Uhum. não tem problema. O Jim Crow era um personagem de circo, branco, e que se vestia de negro
pintava o rosto de negro, a boca branca e tudo mais, e fazia palhaçadas, falava errado, etc. Tal. Ele ganhou muito, eu falo isso no livro bastante. Ele ganhou muito dinheiro com isso, ganhou muito dinheiro para a época, especialmente para a época, final do século XIX, e todas as leis discriminatórias elas passaram a ser conhecidas como Jim Crow Laws, né? Então, daí que vem a expressão. Eu tenho até um livro aqui de um grande autor, Peter Irons, que ele fala no Jim Crow Children's, né, que são as crianças. Esse livro aqui, do Peter Irons, Jim Crow's Children, The Broken Promise of the Brown Decision. Que legal. Interessante. Sua biblioteca parece ser muito interessante, professor. Estou ficando curiosa. Tem uma... Eu sou muito cuidadoso e são áreas bem definidas, entendeu? História. Aqui, por exemplo, é Suprema Corte. Essa aqui é uma juíza da Suprema Corte, a Justice Ruth Ginsburg. Ela é bem pop nos Estados Unidos. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim, sim, dá para ver. Aqui é só sobre Suprema Corte, é sobre John Marshall, aqui são os juízes da época de Roosevelt, aí vem Joe Paul Stevens, Scalia, Sônia Sotomayor, e aqui é sobre autores escrevendo sobre a Suprema Corte. Aqui é escrevendo sobre juízes, né, ministros, ou escritos por ministros, entendeu? Ou sobre ou por, né? Aqui embaixo é presidentes, né? Nixon, ou secretários. Aqui é secretários também, Hillary Clinton, etc. Tal, presidente da Suprema Corte. E aqui, infelizmente, é que eu tenho uma coleção um pouco maior que eu nem me arrependo, mas eu fui formando, que é sobre Trump. Esse aqui é sobre Trump, esse também, esse também, esse também, esse também. Esse também. E esse também. Tem muito para estudar ainda, né, com o Trump aí. Eu pretendo escrever. Acho que essa eleição vai ser uma eleição bem diferente da anterior, nos Estados Unidos. Fazer uma live só destacando algumas obras. Acho que vai ser bem assim, recheada de curiosidades e boas histórias, né, professor? Mas que bom, eu acho que essa nossa conversa assim, foi bastante enriquecedora. O seu livro assim, eu estou lendo, né? Assim, acho que eu aos poucos vou assimilando, porque eu não sou de pegar um livro e ir direto, né? Eu acho que assim, são muito densos, assim, as histórias são muito profundas, então a gente vai aos poucos, mas eu considero assim um livro que é para ser indicado e lido por nós brasileiros para podermos entender melhor o funcionamento da nossa Constituição também. Eu acho que a gente aprende muito, né? Eu acho que assim, o senhor, como professor de Direito Constitucional, sabe da importância que é a gente ter esses vários olhares, né? O professor que escreve sobre a nossa, né? Com certeza. Enfim, o livro ele tem tido uma aceitabilidade muito boa, graças a Deus. A primeira edição, conforme eu falei, é de 2008, ainda pela Lumen. Bem, né? A primeira edição ela tem 240 páginas, mas em formato menor. Entre a primeira edição e a segunda, levou 7 anos. Por quê? Porque eu fiquei esperando. Eu já podia ter escrito a segunda edição muito antes, mas eu fiquei esperando o desenrolar da decisão da Suprema Corte sobre os casos de Guantánamo Bay. Do 11 de setembro. Não acabava, que ficava, e eu queria escrever sobre isso. Na primeira edição não tem nada, de 2008 não tem nada. E já tinha 7 anos do 11 de setembro. Eu fiquei aguardando o desenrolar. E aí, quando a Suprema Corte, as pessoas, isso eu queria esclarecer. Tem muita gente que fala, não, por que Guantánamo é uma mancha? Veja bem, realmente não é digno de elogios. Mas é preciso entender o seguinte, ali era uma situação de guerra.
Porque só em guerra morrem 3.000 civis. Em guerra, nem civis morrem tanto assim. 3.000 pessoas em uma manhã de terça-feira de um mês de setembro de 2001. 3.000 pessoas. Então, situação de guerra. Né? Agora, é claro, o governo pode ter exagerado, é possível, mas as portas do judiciário não se fecharam. Tanto é verdade que hoje Guantánamo chegou a ter 300, 400, por aí, 200 a 400, 200 e pouco a 400, não lembro exatamente o número, mas hoje deve ter aqui o que 30, alguma coisa desse tipo. E eu falo aqui na segunda edição, e falo na terceira também, na terceira já é bem mais, né? 432 páginas. O Obama tentou fechar Guantánamo. E ele foi sabotado pelo Dick Cheney, né? pelo vice-presidente mais poderoso da história dos Estados Unidos, foi Dick Cheney. Eu falo aqui já no final sobre esse tema. Então, olha aí de novo. Então, o judiciário não fechou as portas para os detentos de Guantánamo. Se você me perguntar, demorou muito? Demorou. Muito. Demorou. Mas são as circunstâncias, né? São as circunstâncias. Eu não estou tentando justificar, né? Eu não sei se o Gabriel ficou satisfeito com a resposta. Mas... Não sei se ele ainda está aqui, se ele tiver. Uhum. Mas foi muito, muito interessante a participação do Gabriel também. Acho que agradeço aqui. Fico feliz que outras pessoas também ainda estão entrando. Ricardo Castro. Né? Boa noite, professor. Acho que foi ex-aluno. Ricardo é uma grande... Gabriel, grande... sim, demais. Gostou. Então, professor, acho que para fechar, acho que o senhor poderia só comentar um pouco o quanto um escritor fica feliz quando vê que seu livro tem sido bem aproveitado, lido, sendo prestigiado, porque eu sei que alguns dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal têm feito citações, né? Tem feito referências também sobre o seu livro. Então, ele, além de nos ajudar enquanto alunos, né, de direito, ele também tem subsidiado algumas decisões, ou tem ajudado também em ampliar esse olhar um pouco mais sobre o direito constitucional, né? Se eu comentasse um pouquinho desses aspectos, assim, como um escritor. Não, olha, ele bom, é gratificante, né? Quando você escreve um livro, você escreve com a intenção de que ele fique para a posteridade, se ele vai ficar uma incógnita, e que ele contribua de alguma forma, né? Ele contribua de alguma forma para a educação, a formação de alguém, né? Quando você consegue publicar para uma grande editora, uma das maiores do país, e ele consegue ser reeditado, é sinal de que você produziu e escreveu algo que tem um valor, né? Que tem algum valor. Todos os livros têm valor. Uns mais, uns poucos, uns mais, uns menos, uns pouco, né? Pouco mais, etc. Mas todo livro tem a intenção de prover conhecimento, né? De propiciar conhecimento. E eu tive a felicidade de escrever sobre esse tema que no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, ninguém escreveu especificamente. Qualquer livro de direito constitucional do Brasil fala de Marbury versus Madison. Qualquer livro. Né? Nossa. Mas fica aí. Você pega um livro do ministro Gilmar Mendes, que tem uma abordagem um pouco maior sobre outros autores. Pega o livro do ministro Barroso, que Barroso fez mestrado em Yale, que é uma universidade de ponta, fez
ele foi aluno do PIL, que é Program Intensive for Lawyers, da Harvard Law School. Ele fez em 99, o Barroso. Eu fiz em 98. Na hora que eu virei para mostrar o que eu falei, você perguntou há quanto tempo eu estudo, que eu falei 25 Sim. anos, olha ali. Uhum. Né? Tem também o certificado lá de Harvard, que eu fiz em 98, fiz um ano antes. Fui até colega do Moro lá, nós fizemos juntos, isso em 98, 1998. Então, mas eu comecei a falar do Barroso porque, diz assim, que no livro dele você conta mais alguma coisa. Agora, um livro especificamente sobre a Suprema Corte, né? Como eu Esses disse, julgados, né? dando os principais casos. Né? Já tem 7 capítulos, eu divido por capítulo, você tem um livro, você sabe, né? Suprema Corte, a Suprema Corte e o controle de constitucionalidade, nascimento do controle, processo decisório na Suprema Corte Central. Então, isso é gratificante, é muito bom. Né? É muito bom ver a resposta do leitor. Isso só nos incentiva a continuar pesquisando. Por isso que quando você fez aquela no início, não, você pesquisou? Não pesquisei não, eu continuo pesquisando. Uma coisa que bom. Professor, né? Nunca deixa de ser professor, pesquisador nunca deixa de ser pesquisador, a vida toda, né? Então, paixões são assim, oportunidades que a gente realmente tem que aproveitar. Eu acho que essa conversa com o senhor foi assim, um presente para mim. Fico muito feliz em poder deixar registrado, que outras pessoas possam ter acesso, porque as lives, eu acho que nesse momento de pandemia, elas têm contribuído muito para que muitas pessoas possam falar um pouco mais do que fazem, né? Em outros espaços que não, às vezes, o profissional, né? Mas compartilhe conteúdo, converse, proponha. Eu acho que quando eu comecei a fazer as lives foi esse o objetivo, né? Compartilhar e trazer pessoas que possam ajudar a contar as histórias e compartilhar conhecimento. Muito obrigada, fico muito feliz. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço ao Gabriel aí, que foi meu aluno, agradeço a sua Bruna, amiga. a Flaina, a Michele. Aí também, agradeço a todo mundo, né, ao Gabriel que fez, enfim, muito obrigado, espero podermos nos encontrar numa outra oportunidade para falarmos sobre um outro assunto. Vamos escolher um assunto aí interessantíssimo também. Liberdade de imprensa, etc, etc. Direito ao aborto e por aí lá vai, tá bom? Ricardo Castro também foi seu ex-aluno, disse aqui que foi um prazer também, uma honra. 2 vezes, até o semestre passado. Que bom. Então, professor, boa noite, muito obrigada, viu? E até breve. Grande abraço, fica com Deus. Você e todo mundo. Você também. Cuide com essa nossa. Tchau.